Nosso convidado de hoje é roteirista, mas ele também é diretor e professor de cinema. Como ele mesmo diz, o roteirista não é um escritor, mas é um cineasta, que participa do filme num momento onde ele só existe no papel e na imaginação de quem escreve. Eu converso hoje com Paulo Raume. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Eu acho tão bonito isso que você diz, porque eu fico imaginando que é um exercício também de generosidade, né? Porque você imagina uma história, você cria um personagem na sua cabeça e tal, e aí entram diversas pessoas para atravessar esse teu processo, assim. Você lida bem com isso? Você já lidou de outra forma e hoje em dia lida melhor? Eu acho que essa generosidade que você fala aí, ela foi sendo forçada, né? Entendi. Aos poucos a gente vai ficando mais generoso. Eu me lembro que no começo, quando eu escrevia, os primeiros longas que eu escrevia, eu cometia a asneira de querer participar da filmagem. Antes de ser roteirista, eu fui assistente de direção. E então eu entrava como assistente de direção naquela de tentar, assim, ridiculamente, preservar aquilo que eu tinha escrito. A identidade que você tinha imaginado. Ridícula. Na verdade, aí eu não era nem bom assistente de direção, porque eu ficava preocupado com o roteiro, e nem era roteirista, porque eu tinha que ficar cuidando de ator, figuração, essas coisas, né? Aí eu rapidamente falei, não, isso aí aqui... Deixa eu sair fora daqui. Tem que sair do set e tal. Por outro lado, também eu gostava muito do set, porque eu sou formado em cinema pela UF, e quando eu estudei cinema, eu queria ser diretor. De certa forma, eu virei roteirista porque ninguém escrevia. E como eu escrevia, não para cinema, escrevia poesia, contos e tal, as pessoas, não, esse cara escreve, esse é o roteirista. Aí eu virei o roteirista da escola. E aí, depois foram surgindo os primeiros trabalhos, os trabalhos acabaram sendo pessoas que me chamavam para trabalhar em roteiro e tal. Eu fui virando roteirista, mas eu queria, na verdade, estudei para ser diretor. Então eu curtia muito o set. Então ir para o set também era uma experiência legal, porque além de me fazer entender os enquadramentos, os movimentos de câmera, a relação do diretor com o ator, a relação do diretor com a equipe, também me instruía como escrever um roteiro para esse tipo de situação, sabe? Como é que esse roteiro vai se relacionar com o cenógrafo, com o figurinista, com o fotógrafo? Sim, porque é um processo muito atravessado mesmo, né? Você imagina um negócio, aí vem um ator que dá uma cara, um corpo, um jeito, um diretor que diz vai para lá, vai para cá, um figurinista que mete uma roupa naquela pessoa. E assim, obviamente no roteiro você dá sugestões. Você dá pistas, né? Você dá sugestões, mas eu sempre falo, o roteirista não é costureiro. O roteirista não é cenógrafo, sabe? Ele não pinta a parede, sabe? Ele tem que dar uma sugestão da dramaturgia do ambiente, da dramaturgia da roupa. E da mesma forma também, o roteirista não dirige o diretor, né? Porque muita gente acha isso, né? Que o diretor vai dirigir, obedecer o que você está falando. Vai fazer aquilo que você escreveu. Ele não vai fazer aquilo que você escreveu. Ele vai fazer aquilo que ele leu, que é uma coisa bem diferente. Parece parecido, mas é bem diferente. E você já teve experiências assim do resultado final ficar muito parecido com o que você tinha visualizado, com o que você tinha imaginado quando você estava sozinho ali, escrevendo, desenvolvendo texto? Quase sempre. Quase sempre. Eu acho que tem pouquíssimos filmes que eu acho que não chegou lá, sabe? Mas... Não, porque às vezes chega, mas chega diferente. Você até gosta de falar diferente é bom. Não, maravilhoso. Não estou falando de decepção, estou falando de realmente você imaginar uma coisa e ficar muito parecido com o que você imaginou. Você fala, caramba, as pessoas estavam olhando muito parecido. Os diretores com quem eu trabalho, e eu tenho assim uma certa sorte de trabalhar com os meus diretores em vários filmes, né? O Zé Joffre, eu escrevi 5 ou 6 longas com ele. Tem que depois contar, porque eu não lembro mais. Ele está fazendo agora, preparando agora um roteiro que eu escrevi. A Sandra, que são 4 ou 5 também. O Carvana, que agora está virando quase, que eu estou virando quase, que o roteirista particular dele. Né? O Carvana, você tem uma relação super bacana com ele, né? De parceria, de trabalho, e que virou uma amizade também. Foi difícil. Foi difícil? Foi difícil por causa da admiração, né? Se você admira a pessoa que você trabalha assim, como eu admiro o Carvana, pelo que o Carvana é como ator, como diretor, como figura pública. É uma figura incrível, sabe? mesmo. Aí você ficava meio assim, meio fã, né? Aí ser fã é horrível, porque você tem que... Te constrange, né? O processo de roteiro, ele tem, obviamente, os seus... embates, o seu né? contraditório ali, né? Mas, passado isso, 2 cachaças e 2 charutos depois, a gente se entendeu como água, sabe? Que ótimo.
Porque você considera importante demais, né? Essa parceria entre o roteirista e o diretor Acho que assim, eu tive uma sorte de ter trabalhar de trabalhar com vários filmes que foram feitos muito rapidamente, né? Porque tem roteiristas que estão até anteriores a mim, mas que demoraram muito a ver o filme que eles escreveram ser produzido, porque o cinema nacional aquela história que a gente já conhece, né? Não vou ficar repetindo aqui, esse programa já tem bastante tempo, as pessoas já assistem, já sabem como é que é. Mas você deu sorte de ter essas parcerias, eu tive essa sorte de escrever para pessoas que fizeram filmes legais, e esses filmes foram feitos razoavelmente dentro de um tempo bacana para minha carreira meio que se consolidar e tal. E, ao mesmo tempo, isso são diretores que eu tenho acesso, liberdade e cumplicidade para brigar com eles, sabe? Brigar para defender, não para ficar defendendo aquela coisa ridícula que o roteiro tem que ser seguido, não essa coisa ridícula, mas brigar pela dramaturgia do filme. Sim. Inclusive, saindo do roteiro, né? Porque uma das coisas que faz parte do trabalho do roteirista, né, não é no ir no set de filmagem, é na edição, sabe? Porque o roteiro ele é escrito com... ele tem uma carpintaria para você contar a história, né? Mas o roteiro é construído em cima de uma base que não existe, uma base imaginária, sabe? Eu imagino um rosto, eu imagino uma cena, eu imagino um cenário, eu imagino um figurino, e isso a gente bota no papel. Depois a gente vai trabalhar não mais com essa matéria imaginária, mas vai trabalhar com matéria real. Vai ter o teu rosto, o teu vestido, a tua poltrona, sabe? Esta sala. E isso, obviamente, é uma coisa diferente, sabe? É real. Então, a partir disso, cenas se tornam menos necessárias do que outras, cenas podem mudar de ordem, sabe? Então, eu acho que tem uma parte do trabalho do roteirista que é uma reescritura na edição. Então o roteirista tem que ir lá, ver o filme, dizer, acho que essa cena aqui tá desnecessária, essa cena aqui você podia para frente, sabe? Você dialoga com o diretor e com o montador, né, com o editor, dando uma contribuição, sempre pensando na dramaturgia. Então acho que assim, eu tenho essa sorte de poder brigar bastante com os meus diretores. E eu acho que isso acaba sendo... A Sandra, então, eu brigo muito. E você briga sozinho também? Assim, no seu processo criativo, tem uma história que eu acho muito curiosa. Uma historinha que eu ouvi uma vez que eu acho fofa, que é a Zélia Gattai estava escrevendo e aí ela para e fica incomodada e não consegue ir para frente. Aí vem o Jorge Amado, olha, o que foi, mulher? Não estou conseguindo, essa mocinha aqui, ela tá muito atirada, eu estou me incomodando com ela e eu não sei. E ele olha para ela e fala assim, não se meta na vida dos outros. Exatamente. Você consegue... Quanto que você acha que tem de comprometimento, assim? Porque uma isenção completa você não tem nunca, né? Assim, mas uma tentativa de deixar a história... Você é um trabalho, lamentavelmente, é um trabalho solitário. Agora que comecei a trabalhar com parceiros, mas basicamente os meus roteiros eu escrevia sozinho. E esse Você trabalho... prefere? Eu estou descobrindo agora e estou gostando de trabalhar com parceiros. Mas é que esse trabalho, natureza meio solitária, que apesar de não ser literatura, mas é um trabalho de escritor, né, de uma escritura, é muito assim, é você para você mesmo, né? Então você tem que ficar falando as vozes. Então é meio esquizofrênico. Então você tem, obviamente, você briga com você mesmo, porque às vezes você é o personagem homem, o personagem mulher, sabe? O pai, o filho. Então você tem que, de certa forma, tomar o partido de um e tomar o partido do outro, sabe? E tentar que aquilo seja intenso, real. É duro, né? Sabe? Então é meio esquizofrênico. As pessoas que veem, as pessoas escrevendo, ficam lá olhando, esse cara tá pirado, porque ele fica falando. Tem uma coisa assim. Então, e também tem aquela coisa, né? Famosa, né, que você não escreve o personagem é que te conduz, né? Isso em televisão, inclusive, isso é muito... Acontece muito, né? Porque você tem a forma que esse ator e esse personagem impactam no público e a resposta é imediata, ele vai tomando uma vida própria que você tem que obedecer e seguir. Em cinema, como a reação do público é muito distante, você percebe isso na escritura. Às vezes algum personagem ele vai crescendo mais do que aquele que você anteriormente achava que ia. Eu faço uma coisa meio maluca, não sei se eu sou o único que faço isso, mas eu faço.
que geralmente eu escalo um elenco na minha cabeça. Maravilhoso. Atores que eu conheço, atores que eu admiro, atores que eu acho que funcionam para o papel, e meio que escrevo me apropriando um pouco do carisma desse ator, da forma que esse ator interpreta, sabe? Da cara dele, do corpo dele. Depois é chato que você tem que tentar conseguir esse ator. E você não consegue, tem que ver como é que o outro se apropria. Mas ao mesmo tempo fica legal quando é diferente, sabe? Porque aí você vê, pô, eu pensei na Natália, mas veio essa outra atriz que é legal. Então, eu pensei em outras, mas veio a Natália que deu uma coisa pro filme que, sabe? Você se surpreende junto, sabe? né? A surpresa não é ruim, sabe? A decepção é ruim, a surpresa não, sabe? E como é no caso, por exemplo, o caso da Mãe Joana 2, vai ser lançado agora, né? Quando vocês fizeram um, já tinha uma ideia de fazer o 2? Não. Na verdade, o caso da Mãe Joana, quando o Carvana me chamou para trabalhar no caso da Mãe Joana 2, no caso da Mãe Joana, era um projeto que ele estava querendo fazer um sitcom para televisão. A coisa não se desenvolveu e a gente resolveu fazer o cinema. O filme fez sucesso que fez, ele ficou... eu acho que se fosse lançado hoje, né, quando o cinema tem mais gente indo ao cinema e essa classe média ascendente, né, que está indo ao cinema depois de muito tempo sem ao cinema, essa explosão das comédias como sendo filmes onde o público mais massivo se identifica mais rapidamente e curte, eu acho que ele teria feito uma carreira muito melhor. Mas na época que ele foi feito e lançado, ele fez um público bem interessante. E agora, né, quando o Carvana me chamou para fazer o 2, de certa forma já era uma família, né? Nós já sabíamos como eram aqueles personagens, já sabíamos como aqueles personagens Aí tem isso falam. que você estava falando, né? Você também já tem as caras, figuras, já estão as carinhas ali, já estão ali. Já até ouve a vozinha da pessoa, a entonação, sabe, né? E as cenas que eu escrevo pro Paulo Betti, assim, eu fazia assim, eu vou fazer a voz do Paulo Betti e tal. Eu sou péssimo ator. Né? Mas eu ficava fazendo a voz do Paulo Betti. Aí, fico fazendo, o jeito de falar, porque eu já sabia como ele faz. Sim. Então o PR, eu sei como ele fala, sabe? O Montanha, que é o Antônio Pedro, que é baixinho, tá arcado, sabe? Você tem um gestual escrevendo, sabe? Também, é verdade. E quando a gente se reunia para fazer as correções, tal. Foi um roteiro que eu escrevi, inclusive, foi muito rápido. Acho que talvez tenha sido o roteiro que eu escrevi mais rápido. Pelo fato, assim, já conhecer os personagens já ajuda bastante, né? E colocá-los numa nova situação e ver como eles se reagem nessa situação, né? E ao mesmo tempo essa coisa de brincar com o sobrenatural, né? É uma comédia de terror. Eu sempre quis fazer filme de terror. É verdade? Meu sonho é fazer filme de terror. Você assistia muito? Ainda assiste? Assiste muito? Assisto, adoro filme de zumbi. Filme de alma penada, de fantasma. Podia fazer, né? Não, eu adoro. Pena que no Brasil a gente não tem gênero. Não tem mercado para isso muito, você tem comédia e tem filme cabeça. Verdade. Não tem nada no meio. Não tem policial, não tem thriller, não tem suspense, não tem terror, não tem trash, não tem musical. As experiências são sempre... ou você faz comédias de apelo popular, seja lá o que é isso, né? Eu questiono. Ou filmes de arte ou filmes de cabeça, seja lá o que significa. Eu questiono, não sei o que é. Mas nesses dois extremos tem todo um cinema que podia estar sendo explorado e que não... Mas você não acha que esse crescimento que a gente está podendo observar, assim, que também isso vai refletir nessas novas cabeças pensantes que vão, de repente, começar a usar nesse sentido? Assim? Não sei. Acho não dá para prever também, né? Eu acho que é complicado você pensar em um cinema popular sem gêneros. Né? Todos os grandes cinemas populares, americano, os cinemas espanhol, que eu acho talvez o cinema que mais seja parecido com o nosso cinema aqui. Sim. O cinema francês, um pouquinho menos por causa da crise, mas historicamente é um cinema que tem muito gênero. O cinema coreano, que é um cinema de gênero e mais, um cinema que meio que reciclou os gêneros para fazer um tipo de cinema novo. As pessoas acham que foi o Tarantino que inventou isso, mas não foi. Você pega cinema coreano, sul-coreano, tá tudo lá. Esses filmes... Kill Bill... tudo que o Tarantino faz, já foi feito pelos coreanos. Então, assim, não dá para pensar um cinema popular sem gênero, né?
Então eu acho que deveria ser fomentado, sabe, ter um pouco mais de... Incentivo a esse tipo de... Menos que incentivo, mais, sabe, ser mais ousado, sabe? Acreditar que as pessoas querem ver filmes policiais, querem ver filmes de ação, querem ver filmes de terror, sabe? As pessoas gostam de ver os atores brasileiros. Isso eu acho que é uma grande questão dessa classe emergente que está voltando aos cinemas e está ocupando os cinemas e que aumentou numericamente as bilheterias nacionais. Elas gostam do ator brasileiro, elas gostam de eles falando. Aí nego fala, porque estão acostumados a ver eles na televisão. Isso é problema? Que bom, né? Que bom que as pessoas possam estar fazendo teatro, possam estar fazendo cinema, sabe? Que você possa estar vendo eles fora da telinha, em personagens diferentes do que a gente está acostumado a vê-los. Claro. Mas o público, eu acho, ele curte muito isso. Então, eu acho que ele gostaria de ver, sabe, você num filme de terror, num filme de ação. Eu ia adorar fazer, sabe, no caso, se você quiser a parceria, samurai, tamo junto. Eu ia adorar fazer um filme com espada de samurai cortando a cabeça. Cabeças rolando, zumbis, tal. Eu adoro esse tipo de coisa. E faltou ousadia um pouco, né? Aí quando o Carvana me chamou falou que a gente ia fazer esse filme, que era um filme de terror, eu falei, pronto, eu tô em casa, era o meu sonho. É fantasma, é cabeça, é sustos, mas tudo, obviamente, é comédia, né? E eu acho mais engraçado, muito mais engraçado que o Casa Manjuna 1. O segundo. Eu acho. O Casa 2 não é uma continuação, é um filme novo com os meus personagens. Sabe? Que bacana. E situações completamente bizarras e bizonhas, né? Aí fica bem engraçado. Vem cá, e o seu filme, Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos. Você, na verdade, já falou que você começou a fazer cinema, que a sua ideia era dirigir. Você, enfim, fez um monte de coisa dentro do meio, começou a escrever pra caramba. Todo mundo adora o que você escreve bem mesmo, vamos falar isso. Dizem, né? E aí quando você achou que estava na hora, foi circunstancial, foi um projeto, você falou, eu quero fazer agora, ou como foi isso, assim? Na verdade, eu queria fazer antes e não conseguia dinheiro. E também não conseguia, porque ficava escrevendo muito para os outros, não conseguia escrever para mim. Sim. Aí ficava complicado, né? Não arrumava dinheiro e não tinha projeto para correr atrás de dinheiro, então era coisa. Aí teve uma época que eu fiquei de férias compulsórias e por uma questão para não pirar, porque eu estava desempregado, eu resolvi, vou sentar aqui e vou escrever. Aí escrevi 3 roteiros. Escrevi um roteiro que eu gosto muito e tal, mas que eu achava muito grande para o meu top, assim. Eu falei, nunca vou, esse filme é caro, eu não vou conseguir levantar esse recurso e tal. Aí escrevi um segundo roteiro, obviamente peguei algumas coisinhas que tinham ali e desenvolvi nesse novo. Mas ainda assim, esse também não é caro, ele é grande e tal. Aí peguei mais chupei um pouquinho desses aqui e fiz o Histórias. O Histórias foi o 3º roteiro que eu escrevi. E aliás, de lapidação mesmo. Nem era o meu preferido. Sim. Nem era o meu preferido. E aí eu mostrei esses 3 roteiros para a Heloísa Rezende, que é uma amiga de longa data, e ela produziu os filmes do Carvana, os filmes do Joffre, que eu escrevi. Um belo dia, a Elo chegou para mim, a Elo produzia filmes dos outros, mas queria produzir filmes dela, né? Uma produtora, da produtora dela. Aí ela chegou para mim e falou, vem cá, você não tem roteiro seu não? Você não quer dirigir? Eu falei, claro. Aí me traz uns 3 roteiros. Você tem algum? Eu tenho 3 roteiros, tá aqui. Escolhe aí que você gostar mais legal e mais viável. Ela viu que o Histórias, além de ser o mais viável, ela entendeu que o Histórias era um filme que teria... eu nem tinha percebido isso, mas ela falou assim, esse filme vai falar melhor com o jovem, sabe? Esse filme vai falar melhor com esse público que a gente quer trabalhar. Todos os 3 roteiros, os protagonistas eram pessoas de 30 anos para baixo. Sim. Aí ela achou que o Histórias, ela viu que o Histórias era o filme que melhor teria esse diálogo. E também é um filme bastante simples, assim, de produção e tal. E aí foi muito simples. Aí a gente botou no edital, botou no edital da Petrobras, ganhamos o prêmio da Petrobras, depois nós ganhamos Ibermédia, fizemos uma coprodução com a Argentina, tanto que uma das protagonistas é a Argentina. Não era no roteiro. Não? Não era. A gente votou para ser Argentina para poder botar no Ibermédia. Sim, claro. E ganhamos, e eu achei legal, porque podia depois mudar, né? Não havia ali claro. Mas eu achei que a personagem da Luz ser, da Carol, que a Luz
Cipriota fez ser argentina tornava o filme mais saboroso. Sei. E também me interessava em abrir portas, assim, né, de uma coprodução, né, entrar nessa história do Mercosul e tal. E poder dirigir, né, um texto seu também, né? E dirigir. Aí foi uma experiência ótima, porque era engraçado, porque as pessoas tinham assim, o roteirista. Ih, vai chegar essa anta aqui, cheio de ideia na cabeça, mas que não sabe sequer onde botar a câmera, vai bater cabeça. Arruma um capacete para ele aí. Aí você chega lá e fala, galera, eu estudei, não, tá? Estudei, Já fiz vários curtas, fiz documentários, médias. trabalhei em televisão, dirigi para televisão, então... Logo no primeiro dia, rapidinho filmamos, e eu falei, pô, você sabe disso? Eu falei, cara, desculpa, vocês me conhecem como roteirista, mas eu tô há anos querendo fazer, tava nos trincos, tava nos cascos, assim, querendo fazer. E ainda tô, né, porque depois de fazer o primeiro, você quer fazer o segundo. Claro. Mas o segundo é mais difícil que o primeiro. Você acha? Muito mais. Por quê? Porque o primeiro há uma aposta, Uhum. sabe? Há uma aposta. No segundo, você quer certeza. Sei. Lamentavelmente, o meu filme, apesar de ser uma gracinha, eu gosto muito, as pessoas todas que vêm gostam muito, mas ele não teve uma carreira boa, né? Também foi um lançamento pequenininho. Depende de uma série de fatores, Não, né? eu estava até agora comentando, eu vi outro dia, eu fui mostrar um filme para uma amiga minha, que estava morando na França, não viu? Aí eu falei, pô, eu não tenho cópia DVD do filme, minhas cópias já acabaram todas. Mas você pode baixar na internet, que tem um link aí que baixa com making off, com tudo, sabe? Aí ela falou, não preciso baixar não, tem aqui no YouTube, o filme inteirinho. Jura? Aí eu fui ver lá, tinha 70 mil visualizações. Eu falei, pô, se eu ganhasse R$1 por cada visualização, tá bom. Pois bem é, cedido. né, que tava bem pra caramba. Tava bem. Mas de qualquer forma... Sabe, o filme está feito, sendo visto, o filme se isso é muito legal. pagou, e o filme está sendo visto, o que a gente quer é isso, né? Claro. Que muitas pessoas vejam o filme, porque depois o filme passou, antes disso o filme passou na televisão, e passa bastante na televisão. Isso então, é ótimo. eu acho que ele cumpre sua função social, sabe? Uhum. Não dá dinheiro, mas também, eu sempre falo assim, eu ganho dinheiro escrevendo e perco dirigindo. Então, faz parte, já está balanceado. E vem cá, Paulo, você é roteirista por formação, você é professor de roteiro também. Uhum. Como que você acha que é possível formar um bom roteirista? Bem, eu acho que primeiro, assim, formar, você tem que primeiro entender isso. Você não está formando um escritor, né? Você está formando um cineasta, aquilo que você fala. O roteirista não é escritor, ele é cineasta. Então não adianta o cara ser um cara que escreva bem, que gosta de escrever, mas que não entenda que ele está escrevendo uma coisa que não é um produto em si. Final. É parte, né? Não é um produto final. É parte de um processo. Esse processo chama-se filme. E esse processo é mais importante do que aquilo que você escreveu. Uhum. As pessoas que escrevem, em geral, eu falo isso, eu também, se ressentem quando você mexe no texto, sabe? Toda pessoa que trabalha com texto fica assim, porque você cortou isso aqui, o editor tirou, o jornalista escreveu uma matéria, o cara cortou um parágrafo, o redator escreveu um negócio, o cara foi lá e cortou um parágrafo, o diretor escreveu, o cara cortou a cena. Todo mundo se ressente disso, mas você tem que ter desapego. Sim. Né? E tem que entender que aquilo ali é um processo, como é a fotografia, como é a interpretação, como é a montagem, sabe? Tudo a serviço do produto filme. Aí você tem que ter a técnica de escritura, a escritura de roteiro, ela é razoavelmente simples, sabe? Ela tem alguns fundamentos que você exercitando, rapidamente a pessoa aprende. Uhum. O que ela não aprende, e esse é o grande investimento que ela tem que ter, é pensar cinema, sabe? É pensar dramaturgia, é pensar fotografia, é pensar interpretação. Eu, como falo assim, como eu estudei cinema, fiz filmes, fui ao set, eu conheço o processo cinematográfico. Agora, também não posso exigir que todo garoto tenha essa experiência. Claro. Adoraria que tivesse, mas não posso exigir. Mas também a pessoa pode fazendo o essencial, vendo filmes, sabe? Vendo filmes, vendo como as coisas funcionam, entendendo o que é um quadro, entendendo o que é um close, entendendo o que é um movimento de câmera. Aquele movimento de câmera tem função dramática, sabe? Não é gratuito, sabe? né? Não é gratuito, sabe? Então, eu acho que sim. E, ao mesmo tempo, outras formas de narrativa, né? Porque o roteirista, basicamente, ele é um narrador. Né? Ele narra, cria uma estrutura que o cara vai construir cenas, né? Então, ele obviamente, tem que ler muito, tem que ler principalmente teatro. Acho que nem precisa ir ao teatro, mas tem que ler peças, né? Tem que ler quadrinho, tem que ler muito quadrinho.
Eu acho o quadrinho fundamental. É um exercício Tem que ver pintura, sabe? Tem que entender de artes plásticas, sabe? E outra coisa que eu acho que é uma coisa legal também dentro da linguagem cinematográfica, a pessoa tem que entender de edição, tem que entender de montagem. Tem que saber o que é juntar um negócio com o outro, sabe? Eu acho que até melhor até para um roteirista, em vez de ir para um set de filmagem, ficar lá tropeçando em cabo, em fio, batendo com a cabeça, ele ir para uma ilha. Até porque o processo, né, que hoje as ilhas são computadores, né, a timeline lá do filme sendo editado, de certa forma parece um roteirinho sendo escrito, sim, né? Tem a sequenciazinha ali, tal. Então eu acho assim, é mais seguro, né? Você não vai bater com a cabeça, derrubar refletor, sabe? Então, acho que a formação é essa. Agora, eu fui professor durante muito tempo e faço oficinas de roteiro e tal. Eu acho que tem bastante gente com talento e potencial para trabalhar. Tá rolando no momento essa polêmica que não tem roteiristas, não existem roteiristas, falta roteiristas, temos que formar roteiristas, essa baboseira. Tem que dar chance às pessoas também, né? Qual produtor brasileiro chama um roteirista que ele não conhece, que não seja Paulo Raul, Fernando Bonassi, Braulio, Marcos Bernstein, sabe? Jorge Furtado, quem é o produtor que chama a gente que não seja esse pequeno grupo de roteiristas? Aí é fácil dizer que não tem, né? São sempre os mesmos, sabe? Sim. Aí quando chama um roteirista jovem, é para ir no risco. Não temos dinheiro e tal. Judiação, faz isso não, né? Não dá, né? O mercado, né, é muito... como é que chama isso? Reativo ao novo. Sim. Sabe? Então, sempre assim, ou é para trabalhar de graça, sabe? E se tiver dinheiro para chamar os caras do mercado. Aí é óbvio que não tem, que a demanda por roteiristas é enorme, sabe? Porque não tem, porque as pessoas não procuram. Agora, no meu caso, eu dei aula no Ceará, dei aula em Recife, em Porto Alegre, sabe? Dou aula no Rio bastante, conheço gente nova. Eu sei que tem gente talentosa. Que tá aí querendo trabalhar. Vai trabalhar. Não é fazer cooperativa, estágio, né? Não é fazer estágio, sabe? É trabalhar. Trabalho pagando, sabe? Claro. Agora, eu acho também agora, caberia a Ancine, né? Eu já falei isso com o Manuel Rangel, caberia a Ancine criar algum tipo de mecanismo de fomento que fizesse justamente isso, sabe? Remunerasse a formação de roteiristas, sim, sabe? De profissionais de cinema de uma forma geral, né? Mas como o trabalho do roteirista é um trabalho que ele não é muito prático, no sentido assim, porque a pessoa que vai fazer câmera, ela rapidamente, ela vai sendo, as etapas vão sendo realizadas. Agora, a pessoa que vai escrever, primeiro assim, tem que dar um projeto para a pessoa escrever, desenvolva um negócio, depois a leitura, muda, tal. É um processo mais demorado, sabe? Então, eu acho que deveria ter algum tipo de fomento, assim, de incentivo. Porque o que você tem em geral? Ficam muitos talentos meio dentro da escola mesmo, né? O que você tem em geral? Desenvolvimento de projeto, prêmios para desenvolvimento de projeto, que é diferente de roteiro. Sim. Sabe? O roteiro faz parte do projeto, mas ainda não é só o roteiro. Mas também não pode ser um fomento que seja uma espécie de bolsa literária, que eu sou totalmente contra, sabe? Não pode ser dar um dinheiro para o cara escrever um roteiro que depois ele bota na gaveta, porque também que não tem a menor serventia, sabe? Então tem que ser algum tipo de formação no qual o jovem roteirista, de certa entre forma, no mercado e que veja aquilo virar... Sabe? Entre no mercado, de certa forma, aquele projeto dele tem uma assessoria, sabe? Eu acho que deveria ter um curador, sabe? Um tutor. Sim. Sabe? Um roteirista profissional que ficaria lá acompanhando, supervisionando o texto e dando dicas, dando experiência. Isso não custa caro, sabe? Não custa caro, sabe? Isso é o mais triste nesse país, que tem um monte de coisa que dava para fazer, né? É só querer fazer, sabe? É vontade política, não é recurso. É verdade, concordo plenamente. E vem cá, conta para mim esse seu filme novo, antigo, que está aí nesse processo doidão. Como eu queria fazer filme e não conseguia dinheiro para levantar o recurso para fazer o filme e tal, eu tive uma louca em
Cara, faz tanto tempo, que eu nem me lembro exatamente a data, mas tem mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, eu resolvi fazer um filme por conta própria. É um documentário? Aí eu estava andando na rua, assim, eu morava em Santa Teresa na época, estava andando na rua e vi uma moça ali na Praça Tiradentes, uma moça de véu, uma hijab, né? Andando. No outro dia eu passei, vi novamente uma outra moça com véu, assim, parecia um personagem saindo das Mil e Uma Noites. Falei, que isso? Terceiro dia, cruzei de novo com uma moça vestida de véu, andando pelas ruas. Você de onde que você é? Falei, sou brasileira, sou aqui do Rio. Falei, você é brasileira, mas você é muçulmana? Assim, sou muçulmana, assim, sou revertida, como eles falam. Revertida, que porque curioso. como o Islã é a religião original, as pessoas que não são islâmicas, elas voltam para a religião original, então se revertem. Geralmente são católicos, protestantes, umbandistas ou ateus que voltam para a religião. Sim, que no cristianismo é converter, né? Não, é reverter. Aí eu falei, que interessante, tá, mas eu falei, a gente tem uma associação aqui na Gomes Freire, ali no centro, passa lá para visitar. Eu fui, fiquei curioso, fui, e aí, vi lá, tinha as pessoas lá rezando, fazendo as suas orações, essas coisas. Isso era um pouco, meio ainda naquele rescaldo do 11 de setembro. E onde essa coisa do muçulmano, que ainda é, mas naquela época estava muito forte, uma rejeição muito grande, sabe? As pessoas eram, você via um muçulmano terrorista, sabe? O muçulmano, a mulher bomba, sabe? Na época era Saddam Hussein, não era nem Bin Laden ainda, era Saddam Hussein, não, tá. E aí eu falei, eu vou fazer um filme sobre isso, sabe? Aí meu filme vai ser sobre isso, eu vou fazer um documentário, porque também não tenho dinheiro. Então dá para fazer uma coisa mais simples, com poucos recursos, os meus próprios recursos. E aí comecei a filmar. Mas aí eu achei assim, mas não quero falar sobre o muçulmano em si, eu vou falar sobre o que eu acho que é o mais evidente, né, o mais transparente, o mais simbólico, a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher ela se cobre. Qualquer homem, eu poderia ser muçulmano, não tem nenhum tipo de restrição, sabe? Já a mulher, ela é pela religião, é um preceito religioso, ela tem que se cobrir. Pode se cobrir menos, como as do Irã, que deixam a franjinha assim e tal, ou mais, como as mulheres de burca, que você só vê os olhos. Esse preceito é interpretado de diferentes formas, menos por uma questão religiosa e mais por questões culturais dos países onde existe o islamismo. E aí eu fui... É difícil, porque até por causa dessa coisa do 11 de setembro, as pessoas estavam muito apreensivas, né? A comunidade islâmica estava muito apreensiva, olhava com muita resistência alguém chegar lá e querer filmar, porque eles tinham tido experiências desagradáveis com a televisão, de as pessoas filmarem coisas deles e botarem texto dizendo que era uma célula terrorista e tal. E mais ainda, falar com as mulheres. Existe uma misoginia ali, assim, né? Mas eu fiz um contato legal com o pessoal da comunidade, eles viram que o trabalho era sério e tal, e aí eu escolhi essas 6 moças que eu acompanho, entrevisto, fiquei filmando elas basicamente 1 ano e meio e tal. Aí depois foi finalizar o filme, né? Aí foi uma tragédia, porque o filme não tem dinheiro público, o filme não tem dinheiro privado, o filme não tem dinheiro de patrocínio, não tem nada. Eu fazia o filme mediante o que eu arrumava, assim, tirava e tal. E aí quando... Em 2007 que eu ganhei Histórias, aí foi a tragédia, porque eu ganhei um filme para fazer, com dinheiro, um longa, ficção, que é tudo que eu queria fazer. E eu estava ganhando meu documentáriozinho lá, e falei assim, gaveta. Fica aí, tal, fica aí quietinho. Aí voltei a mexer nele em 2010, depois que eu filmei, montei, lancei o Histórias. Aí de 2010 para cá, eu montei o filme, sonorizei, e aí quando eu comecei a filmar, o equipamento era o sofisticadérrimo sistema, a câmera PD-150. Sofisticada, era tecnologia de ponta. Último e grito. Hoje é quase que, sei lá o quê. Hoje filmar em celular, a qualidade é melhor. É melhor. Aí, ou seja, a defasagem tecnológica também, eu tive aí, estou penando para fazer a correção de cor, para ter uma unidade, ter uma qualidade visual que possa passar no cinema, né? Mas é um filme, talvez até por esse franciscanismo dele, essa coisa assim, o conteúdo sobressai.
Ah, bacana. E aí eu mostrei o filme pro Ademar, né? O Ademar de Oliveira, o exibidor. Ele adorou o filme. Ele falou assim, mas super legal. Já... Porque é isso, você não imagina que tem isso aqui, né? No Rio de Janeiro. É verdade, eu te perguntei, né? Não sabia coisas. que tinha. Aí gostou, e todo mundo que vê o filme acha uma gracinha, porque as moças são muito simpáticas, as moças elas são muito convictas das suas fé, das suas escolhas, das suas opções. E você até, outro dia eu mostrei um filme para uma amiga minha feminista, e ela falou, pô, o filme é difícil, né? Porque eu via aquelas moças falando, eu ficava meio furiosa, assim, porque de certa forma aquilo me agredia como feminista, porém eu respeitava elas, porque elas são tão convincentes e tão legais, né, no seu ponto de vista, não tem nenhum sectarismo naquilo, que ela achou o filme legal. Ah, que bacana. Aí eu falei, pô, então legal, o filme funciona. É isso que importa, né? Se a feminista gostou da Mulher de Véu, quer dizer que o filme vai fazer uma boa... o meu objetivo. vai fazer uma... vai ser legal. Vai ser legal. Boa sorte, sucesso aí, tudo de bom. Sorte é bom. Sorte é sempre bom. Obrigada pela sua presença, Obrigado a Paulo. você. Bom, a gente termina por aqui. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Salvou alguma coisa aí? Não, um papo bom. Eu falo muito, eu falei, ele já sabe. Ficou até rindo aí, porque já deve ter Ele ficou rindo. Já deve ter escutado metade dessas histórias.